Com o patrocínio da Mental Health Connection, está no ar o primeiro episódio do Café Sem Transtorno. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Esse novo canal que a gente está lançando para se comunicar com vocês. Mais uma forma da gente falar sobre saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, né? Promover tudo isso. Se fala tanto sobre isso hoje em dia. O Sem Transtorno está aí já há algum tempo batalhando, né, por esse reconhecimento da importância de se abordar esse assunto. Então, vamos começar agora o primeiro episódio. Eu estou aqui com a Rosana, psicóloga e uma das principais incentivadoras do Sem Transtorno. Foi minha psicóloga, atualmente é minha amiga. Atualmente não, né? Já há um bom tempo minha amiga. E me ajudou a fundar o grupo de apoio Sem Transtorno em 2014. Né? Então, Rosana, bem-vinda. Obrigada por você estar aqui comigo. Oi, Karen. Para mim é um prazer enorme estar aqui e ver o crescimento do Sem Transtorno, né? Isso é um momento muito especial. Muito especial. Imagina o seu coração, como é que tá aí. Tranquilinha. Imagina. Também aqui com a gente, a Andresa Coelho, historiadora, artesã. E a Andresa, ela participa do grupo de apoio Sem Transtorno. Andresa, muito obrigada também por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Karen. É um prazer estar aqui. Eu apoio e sou muito beneficiada por esse projeto, então me sinto orgulhosa por estar aqui com vocês. Muito obrigada, Andresa. E para enriquecer ainda mais o nosso episódio, nosso primeiro episódio, a doutora Adriana Belintani, advogada, especialista em saúde mental. Muito bem-vinda, doutora Adriana. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa. Muito obrigada mesmo. O convite só me enriquece. Um prazer, viu? Uma honra pra gente. Então, hoje o assunto é saúde mental e trabalho, né? Atualmente muito se fala sobre burnout, né? Esgotamento mental e tal. Então, eu queria saber da doutora Adriana, primeiramente, queria que a senhora se apresentasse, né, pra gente e que falasse como que surgiu esse interesse, né, em atuar nessa área de saúde mental. Olha, Karen, o que me fez atuar nessa área, até a Rosana vai falar mais sobre isso, que eu acho que é o que ela trabalha bastante nos consultórios. No consultório foram as pessoas que começaram a chegar há 10 anos atrás no meu escritório com adoecimento mental e sofrimento. E aí, nas entrevistas com essas pessoas, eu comecei a enxergar que era por causa do trabalho, ou desencadeado no trabalho, ou agravado pelo trabalho. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a estudar, e fiz alguns cursos, né, no Instituto de Psiquiatria da USP, sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. E é isso, nos últimos 10 anos eu me dedico a estudar, né, que é um assunto muito complexo, né, é um assunto muito, muito característico, esse envolvimento, né, da saúde mental com o trabalho. Uhum. E quais são assim, os principais motivos que levam uma pessoa a adoecer, né, no ambiente de trabalho? Olha só, cada um tem sua característica, até a Rosana vai falar mais sobre isso, né? Cada um tem sua característica, mas algumas pessoas, por causa da demanda, por causa de como o trabalho é realizado, por causa da chefia, vários motivos levam essa pessoa a adoecer ou agravar. Quando a gente tem a saúde mental comprometida e está num ambiente sadio, um ambiente descontraído, a tendência é a nossa saúde, né, melhorar, se manter bem. Agora, se a gente está comprometido mentalmente e vai para um ambiente de trabalho tóxico, vamos dizer assim, a tendência é o agravamento. Uhum. A senhora é uma das fundadoras, né, da empresa Mental Health Connection, que é a nossa patrocinadora. E como é que é esse trabalho agora nas empresas, né? É um trabalho preventivo? Como é que é feito esse trabalho? Eu já tinha essa intenção da gente, eu e mais 2 sócios, da gente fundar a Mental, mas houve uma mudança na legislação agora no final de agosto, que a partir de 26 de maio de 2025, todas as empresas precisam de fazer esse mapeamento dos riscos psicossociais, ou seja, daqueles riscos, né, que levam ao adoecimento mental. Então, a Mental Health, nossa empresa, ela se concentra em fazer isso, fazer esse mapeamento, né, de acordo com a legislação,
fazer toda essa parte de diagnóstico, né? Monitorar esses afastamentos, ver o que pode ser melhorado na empresa, né? Fazer mesmo esse mapeamento de acordo com a legislação para que a empresa possa, além de contribuir, né, com a saúde mental de seus funcionários, né, fazer toda essa parte legalizada. Uhum. Ou seja, bom para os funcionários e bom para os empregadores também, né? Então, sim, com certeza, com certeza. Com relação ainda à prevenção, quais seriam medidas que as empresas deveriam tomar para poder proteger os seus colaboradores, né, de possíveis transtornos? Uma das medidas é a empresa conhecer, né, os seus funcionários, né, e conhecer as atividades que estão ali. Porque muitas das vezes uma atividade é prescrita, mas realizada é outra completamente diferente. Uhum. Não há um estudo, às vezes, do que, vamos supor, fazer uma meta. Vamos supor, temos uma meta a atingir. Tá, mas essa meta é possível ser atingida ou não, né? Tem que ter um estudo sobre isso. A pressão, tudo isso. Então, o que a empresa, para poder fazer com que os seus funcionários não adoeçam? Porque, assim, é algo também que vem de fora. Eu posso ter um comprometimento familiar, financeiro, entendeu? Que vai comprometer o meu desempenho na empresa. Uhum. Mas a empresa estando, né, igual eu falei, tendo uma boa organização, uma liderança que consiga detectar que eu estou com um problema, essa liderança não vai resolver meu problema, mas poder levar um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, isso é importantíssimo para manter a saúde mental em dia, vamos dizer assim. Isso, igual eu falei, atende a legislação e também aumenta a produtividade, cria um relacionamento, uma proximidade maior, né, cria dos funcionários com essa empresa. Rosana, você, na tua experiência clínica, como é que tem sido isso no consultório? Eu vou iniciar um pouquinho lá atrás, né, em 2013, 2012, agora eu não lembro quando eu te conheci, quando você chegou no consultório. Né? E foi justamente devido a essa questão no trabalho, né? Exatamente. Se eu não me engano, você já estava afastada por dificuldades, por questões que tinham acontecido no trabalho, frustrações, né, o tempo todo, por uma... Eles chamam o que é o burnout hoje, que não se falava em burnout na época, né? Não. Mas eu acredito que tenha sido algo parecido. Burnout e frustrações, né? Porque vocês tinham uma expectativa, né, de promoção e tudo mais, e isso não acontecia. Até que, né, você precisou ser afastada, até para te proteger, te preservar, e você poder fazer um tratamento, né, correto e adequado. E aí, quando você voltou a trabalhar, era necessário, porque você estava estável, mas o trabalho não te recebeu de uma forma adequada, né, vindo a ser demitida um tempo depois. Eu trabalhava nessa mesma empresa já há 14 anos. Não era uma funcionária novata, né? Então, eu cheguei a pedir para me realocarem, isso não foi atendido. Eu não tive um suporte depois, né? Um suporte depois de voltar ao trabalho. Não houve isso, não houve um acolhimento, não... A lei é ótima, né? A partir do final, né, desde o final de agosto, a questão de ter a leitura, de ter um mapeamento organizacional é muito importante, e espero que realmente as empresas, no momento que tiverem esse mapeamento em mãos, que façam um ótimo uso disso, né? A Andresa também passou por uma situação, né? No trabalho. Como é que foi, Andresa? Eu estava trabalhando como supervisora de loja e, assim, eu acredito que o trabalho em comércio muitas vezes já tem essa pressão muito grande, essa competitividade muito grande. A empresa que eu estava trabalhando nem estimulava essa competitividade em si nos funcionários, mas o ambiente se tornou muito tóxico para mim. Foi o caso até do que a doutora Adriana falou sobre você já entrar um pouco comprometido, já estar com alguma questão, e o trabalho acabar por potencializar isso. E, assim, a empresa tinha até um discurso de não, claro, vamos nos preocupar, mas na prática não se colocavam ações que pudessem diminuir aquele impacto. A comunicação e a hostilidade do ambiente de trabalho deteriorou muito a minha saúde mental. Então, eu cheguei num ponto, né, de que eu tive
crise muito séria, fui numa consulta emergencial, psiquiatra, e ele me deu 15 dias de afastamento. E quando passou esses 15 dias, eu não consegui voltar para o trabalho. Então, assim, eu não tive mais um outro laudo, mas eu não consegui voltar e eu preferi me demitir. O que é um caso muito sensível também, né? Como que a pessoa faz isso? Porque eu tive apoio de família, de amigos, mas tem pessoas que não têm como fazer isso, né? Então, até fica uma pergunta, se possível, aqui para a doutora Adriana, o que seria legal fazer nesse caso? O que você diz é algo tão comum, né? Eu vejo tanto no escritório, né? E estudando, e que as pessoas, e é importante isso que você teve, né? Uma rede de apoio das pessoas que você pôde contar, mas chega um ponto que realmente a pessoa às vezes pede demissão, né? Porque ela, assim, ela se afasta do trabalho, se afastou 15, né, pela empresa, do 16º em diante já é pelo INSS, e tem toda essa questão também de que há um preconceito e estigma também do próprio INSS. Ele pensa assim, 60 dias está todo mundo bem, curado, volta para o trabalho. E aí, volta para o trabalho, encontra as mesmas condições e a pessoa às vezes não consegue, né? Lógico, prioriza a sua saúde mental e pede demissão. Como fica isso? Né? Ou então, volta para a empresa, né, preconceito também, e demite, e não estende a mão, né? Não faz o contrário, não estende a mão, não dá esse acolhimento que a gente falou logo no início. Então, assim, eu sou da opinião, assim, de que a gente realmente tem que priorizar ao financeiro, né? O financeiro, a saúde. O financeiro, priorizar a saúde. Mas como fica o financeiro, né? Como fica o financeiro? Então, assim, algumas pessoas, isso é de cada um, algumas pessoas entram na justiça olha, se eu fui demitido, exemplo, eu fui demitido porque descobriram que eu estava doente e não me querem lá. Então, há uma dispensa discriminatória, certo? E aí corre atrás dos direitos. Ah, eu pedi demissão, mas por que você pediu demissão? Porque a empresa descumpriu o contrato comigo. Né? Ela tem o dever de manter um ambiente sadio, tanto física como mentalmente. Então, assim, também pode-se tentar reverter essa demissão para uma demissão sem justa causa e receber todos os direitos que, com o pedido de demissão, a pessoa não recebe. Olha, na época eu lembro que eu cheguei a falar com o meu supervisor que se houvesse uma oportunidade ou se houvesse uma necessidade de demitir alguém, que ele ficasse à vontade de me demitir. Olha só. Mas é impressionante como a gente fica se sentindo... Eu me sentia um peso para a empresa, sabe? Eu achava que era como se eles estivessem fazendo um favor de me manterem lá. Era assim que eu me sentia. Quando, na verdade, era um lugar que eu adorava trabalhar, né? Eu fiz a minha carreira toda ali, comecei como estagiária, enfim. E, de repente, quando você adoece, você percebe que, como disseram para mim, eles têm medo que você dê defeito de novo, né? Então, isso foi uma coisa que eu escutei que me magoou muito, mas é a realidade, né? É isso mesmo, eles têm medo que você dê defeito. E aí você passa a ser um café com leite na empresa, ninguém te confia mais, né? Promoção que já não acontecia, e mesmo que não ia vir. E na época eu fui aconselhada a entrar com ação contra a empresa, e eu não fiz isso. Não fiz por uma questão de consideração, enfim, tudo isso que eu acho que era porque eu não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Então, é por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso, pessoas que possam estar passando por essa situação, né? Os direitos que elas têm, né? Que tipo de ação elas podem entrar, e também como que o empregador, né? Como que uma empresa pode evitar que isso chegue a esse ponto. Que era o que a gente estava falando antes sobre a prevenção, a promoção de um ambiente mais saudável para esses colaboradores, né? Acho que trouxe muita pressão para mim nesse ambiente de trabalho ser tratada como descartável. O tempo todo tinha uma ameaça velada e às vezes muito direta de que se eu não cumprisse com a demanda que era puxada de trabalho de loja, de shopping, eu seria substituída. Então, existia sempre essa ameaça velada. Gente, vamos embora, vocês têm que fazer, porque senão assim não dá. Então, como é que fica o psicológico da pessoa assim, né? E até como num cargo, né, de leve liderança,
eu vi alguns colaboradores e colegas passando por dificuldade e ao tentar ajudar e aliviar assim, buscar soluções. Poxa, tá difícil desse jeito para a pessoa. Vamos ver um jeito que fique mais fácil. Eu ouvi de colega de trabalho falando assim, não, mas o mundo é difícil. A gente não tem que facilitar para ninguém. E aquilo me machucou tanto, sabe? Então, eu acho que uma das coisas muito importantes pra gente colocar é que, como a Karen falou, ninguém tá fazendo um favor pra gente. Você tá trabalhando, é uma troca. E a empresa depende tanto do funcionário quanto o funcionário depende da empresa. Mas a gente sempre é colocado nesse patamar de subjugado, né? De, olha, se você não quer fazer, tem um monte aí pra fazer. Mas uma empresa, ela só vai pra frente quando o trabalho de base é bem construído, né? Uma reflexão importante. Às vezes o assédio, né? E isso é uma forma de assédio, a pressão é um assédio. Às vezes acontece, igual você falou, de forma velada, né? A questão de se você não quer, tem outro que vai querer. É só eu te demitir que tem outro aqui na porta no dia seguinte para poder pegar o seu cargo. Então, esse assédio velado é algo que adoece as pessoas. E se você tem esse relato, por isso que é importante, além de, né, cuidar da sua saúde, né, ter esse acompanhamento, detectar o que você tem, né, enquanto antes, relatar isso, porque se precisar no futuro, eu não estou falando que tudo é empresa, de forma alguma, né? Não é tudo que é empresa. Mas se for detectado que é por causa da empresa o agravamento ou o desencadeamento de uma doença mental, isso pode ser considerado como acidente do trabalho. O afastamento pode se tentar no INSS pelo benefício acidentário 91. A pessoa voltando, ela tem 12 meses de estabilidade, dependendo também das convenções coletivas, algumas têm um período maior. E é possível também pedir indenizações, reparações na Justiça do Trabalho, né, indenizações contra a empresa. Muitos funcionários dessa empresa que a gente está tratando aqui se afastavam por questões, né, de dependência química, e eles tinham a oportunidade sempre de retornar ao trabalho. E comigo não aconteceu isso, né? Posteriormente, outros colegas também se afastaram pelo mesmo motivo. Eu acho que eu fui a pioneira. Mas a gente observou isso na época, né? Como era uma questão também cultural. E não só isso, né? Mas o dependente químico, né? Quando era afastado do trabalho, a empresa, a assistente social da empresa, ela sempre dava suporte, o atendimento, assim, ela sabia como é que estava o processo do tratamento. Eu acabava fazendo uma parceria junto com a assistente social para ver de que forma aquele profissional voltaria ao trabalho, né? Carga horária, em que setor, para ele não correr riscos a nível de prevenção. E na tua época, eu lembro que eu tentei fazer contato com a assistente social e não tive o mesmo acolhimento, digamos assim, de parceria, né, como era com os pacientes com questões de uso abusivo de álcool e drogas. Ou seja, né, realmente a gente pode ver que existe mesmo, né, essa diferenciação, esse preconceito ainda com a saúde mental, né? Esse papel que a Rosana faz é importantíssimo e eu acho super interessante ela ter buscado a ajuda também da empresa, né, nessa parceria. E como há muitos anos atrás, né, isso, se hoje é estigma, imagina, né, naquela época, assistente social virar as costas. Então, assim, Rosana, eu acho que é super importante isso também. E eu queria saber da Rosana uma coisa também, a questão do trabalho, né? Quando você está ali no atendimento, você consegue detectar também que é por causa do trabalho? Como é que é o seu trabalho com relação a isso? Muitas vezes o paciente, quando chega, já traz, né? Ele já traz isso, as informações de como é que ele está no trabalho e tudo mais. Muitas vezes ele não entende que é uma questão, um ambiente tóxico do trabalho, né? E acaba nem se percebendo que está adoecido, mas que a família insistiu dele buscar tratamento. Às vezes a família vai, né, na primeira sessão, na primeira consulta, acompanhando o paciente porque ele não quer. E aí no processo, né, conforme vai se trazendo as informações, percebe-se muitas das vezes uma questão no trabalho. Uma dificuldade no trabalho, frustração, não
não sendo valorizado, o ambiente da pressão, da cobrança. Uhum. Então, isso acaba sendo detectado. A questão de entrar em contato com a empresa, com o assistente social, isso é acordado sempre com o paciente anteriormente, né? É solicitado autorização, e aí o paciente, sim, muitas vezes concorda, muitas vezes ele não concorda, porque ele tem medo justamente de quando é levada essa informação para assistente social, isso vai ser levado para o supervisor dele, para o coordenador dele, e aí a empresa vai ficar sabendo e vão demiti-lo. Então, é delicado, vamos dizer assim, é bem delicado todo esse processo. Como é importante você ter um supervisor ou um gestor atento, né? Eu tive essa sorte eu tive uma chefe na Globo por muitos anos, Ana Schmidt, inclusive, um beijo. Ela sempre me acompanha o meu trabalho, me incentiva muito. E ela, quando era minha chefe, ela percebeu que eu não estava bem. Ela procurou o serviço social da empresa, ela sinalizou, né? Ela me deu um livro para que eu entendesse mais ou menos o que estava acontecendo comigo na época. Eu perdi peso assim muito rápido, eu perdi quase 10 quilos, né? E era uma coisa que eu não percebia, sabe? Então, acho que tem vários aspectos aí. Às vezes a pessoa não percebe que ela está adoecida, às vezes a pessoa tem noção, mas ela não quer falar sobre isso, não quer expor com receio de ser punida por isso, né? De ser demitida mesmo, do preconceito também dos colegas, porque isso acontece mesmo, e muitas vezes ela quer essa ajuda e não consegue. Ela sabe que precisa, mas ela não consegue. No meu caso, eu tive a sorte de ter uma chefe que foi sensível, foi cuidadosa comigo e pôde fazer essa mediação com o serviço social, e eu consegui um tratamento, né? Eu comecei um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, até que eu precisei realmente me afastar. Uhum. Mas a empresa em si não teve, então assim, não dependia só dela, né? Dependia mais do que isso. Dependia de uma política mesmo da empresa. Existe agora, com essa nova lei que você mencionou, de agosto, alguma responsabilidade legal da empresa de, por exemplo, dar algum treinamento de identificação ou até mesmo de encaminhar o funcionário para ajuda médica, caso ela perceba isso? Na verdade, essa questão, né, dos riscos psicossociais, né, o que pode levar ao adoecimento mental, ele já estava implícito na lei, mas todo mundo fingia que não via, Sim. né? Que era uma coisa que é algo que não se quer, né, que não se quer mexer, né? Cada vez mais a saúde mental comprometida e ninguém quer olhar para isso. Falar somente não vai levar a nada. Então, houve essa mudança, e a mudança é importante, a sua pergunta, porque sim, tem que fazer treinamento, tem que envolver o trabalhador em tudo. E é importante isso, o envolvimento do trabalhador, tanto na verificação de se tem alguma coisa errada ali. Tem empresas que não vão, né, não vai ter nada, mas tem empresas que vai ser encontrado uma chefia tóxica, uma meta inatingível, né? Uma questão uma coisa que acontece muito, que você não encontrou na sua empresa, mas acontece muito, o assédio organizacional, que a empresa fomentar a competitividade entre os funcionários. Porque quanto mais ela fomenta essa competitividade, mais o funcionário vai querer entregar e mais ele vai querer atingir as metas. E as metas do mês seguinte sempre são superiores à do mês anterior, né? Então, isso tudo, né, esse envolvimento, tanto nesse monitoramento quanto as medidas que devem ser tomadas com esse levantamento, vai ter que ter envolvimento do funcionário. A lei é muito clara com relação a isso. E o treinamento dos líderes, né? Porque também não basta treinar os líderes se não treinar toda a base, né? Porque, igual a doutora falou, né, doutora Rosana? Bom, às vezes a pessoa não consegue nem identificar que é relacionado ao trabalho. Ela só consegue enxergar quando ela está ali contando para alguém, né? E que alguém que tem esse olhar, né? Que consegue puxar dessa pessoa, né? O que está incomodando. Então, assim, muitas das vezes, esse trabalhador não consegue identificar. Então, essa liderança com um olhar mais atento para que encaminhe
né, para um psicólogo, né, para um psiquiatra, para atendimento, isso é extremamente essencial. Então, a lei toma esses cuidados, sim, com relação ao trabalhador. Muitas vezes a gente está numa relação abusiva, é uma relação abusiva, né? E a gente não percebe. A gente não tem ideia do que está acontecendo. Quando a gente conversou pela primeira vez, doutora Adriana, eu lembro que eu contei o meu caso e eu lembro como eu me sentia culpada com aquela situação e como você me orientou e me deixou, né, assim, me trouxe esse conforto de que eu não tinha culpa, né? Ninguém pede para adoecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Eu estava lembrando agora aqui de um paciente meu que era um coordenador de uma equipe, onde ele identificou um parceiro dele, um profissional, né, que estava com problemas, né, saúde mental. E aí as sessões acabavam sendo de como orientar, como fazer, o que fazer, como proceder, porque ele não estava conseguindo esse suporte com o RH da própria empresa. Então, acabava ele trazendo de como lidar, porque sensibilizou, e ele, o que eu faço, o que eu não faço. E então tem isso também. Muitas vezes o coordenador ele identifica, ele quer ajudar, só que ele não recebe esse suporte da empresa para poder ajudar o funcionário que está com problema. Tem pessoas que deixam de denunciar ou pensar em mover uma ação contra a empresa por falta de prova. Como é que se prova um assédio, uma relação abusiva assim que é velada? Ele pode gravar as gravações, né? O áudio é permissivo, são permitivo quando são duas pessoas. Eu não posso pegar um áudio que eu gravei com você e ir até a Rosana para falar assim, olha o que a Karen fez. Mas eu posso pegar o meu áudio com você, entendeu? E levar na justiça. WhatsApp, eles servem como prova? Sim, serve como prova. Tem o cyberbullying, né? Às vezes a pessoa é cobrada por e-mail, cobrada por WhatsApp. Você está lá descansando 11 horas da noite, olha, não esquece daquele relatório meu que eu te pedi. Principalmente depois da pandemia, né? O home office, né? Uhum. Tem pacientes falando, pô, final de semana, qualquer hora, qualquer momento está recebendo, está sendo cobrado. Aliás, pandemia é um assunto aqui que está na nossa pauta. Queria saber de vocês, né? Como é que foi? Rosana, a pandemia, certamente você teve um aumento de demanda aí, né? Sim. Como é que foi a pandemia em relação à saúde mental? Foi e continua sendo, né? É bastante significativo. O número aumentou, pessoas com ansiedade, com depressão, que estão tendo dificuldade, muitos relatos ainda, né, da questão do isolamento social, da dificuldade de retorno, de socializar, se percebe mais quieto, mais fechado, de pessoas com dificuldade de retorno ao trabalho. Muitos optando pelo home office justamente para ficar no isolamento, para ficar distante. E aí, em algum momento, a empresa precisa que todos estejam presencial. Tem uma dificuldade enorme de ir presencial, de estar, né, com outras pessoas. Ainda estamos tendo aí bastante reflexo com relação a isso. Uhum. E vamos ter ainda, né? Para mim, a pandemia, todo mundo, né, foi muito difícil. Eu acho que o que mais me pegou foi a ansiedade, né? Eu tinha um medo o tempo todo de que eu ia morrer, ou pior para mim do que morrer era ter que lidar com a morte de pessoas que eu amava, né? Então foi um momento muito desesperador, e eu lembro que eu particularmente senti uma necessidade de contato muito grande. Então eu ficava o tempo todo ligando para as pessoas da minha família, pessoas que eu não tinha nenhum hábito de ligar tanto. Passei a criar esse hábito, né? E agora, no pós-pandemia, eu particularmente não consigo identificar o que poderia ter me afetado, a não ser que, às vezes, num contexto de festas, assim, coisas muito grandes, eu sinto um pouco de ansiedade social. Eu me sinto inadequada, sabe? Como se qualquer coisa que eu falasse, eu tô falando errado. Eu tô fazendo alguma coisa errada. E você não sentia isso antes? Não sentia. Eu não tinha isso antes. A não ser que fosse uma coisa, assim, muito específica, de que passei um momento ali de vergonha alheia, sabe? Uhum. Mas, no geral, principalmente eu percebi isso agora no final desse ano. E olha que eu passei o final de ano, assim, eu e mais 3 pessoas só. Imagina se fosse uma festa enorme, né? Então, para mim, talvez, assim, refletindo, possa ser essa questão, né, da ansiedade social, mas não o tempo todo.
mais, assim, nesses contextos específicos que vai ter alguma interação social, principalmente com pessoas que eu não sou próxima, não sou íntima, sabe? Uhum. É como se fosse uma inabilidade, né? E fica se cobrando do que falar, de como proceder. Uma inabilidade social. Né? Isso, aí na minha cabeça, tudo que eu falo tá errado. Uhum. Eu tava sentindo isso, eu conversei com a minha amiga, ela falou, não, cara, fica tranquila, não tem isso, a gente tá aqui, é família e tal. Que bom, e é importante esse acolhimento para dar segurança, para poder se sentir à vontade e se permitir. Senão acaba se isolando novamente e fica lá, né, quieta, sozinha, né, entre quatro paredes e só reforçando a dificuldade. Acho que isso do falar, né, você deve com certeza concordar, o falar é o que ajuda, né? Sim. Porque eu costumava falar isso com os meus amigos quando eles estavam passando por um problema. Cara, compartilha. Porque às vezes a gente tá criando aqui um negócio na nossa cabeça e quando a gente fala com o outro, a gente percebe que não é tudo isso. E aí esse é o processo terapêutico, né? No momento que eu tô no setting terapêutico, que eu começo a falar, né? A pessoa, vou falar de mim, né? Muitos têm resistência ainda com relação à psicoterapia. A terapia é feita disso, né? No momento que eu falo, eu percebo, eu ouço, é o processo de cura, vamos dizer assim, né? O processo de cura ele começa a partir da palavra. E foi durante a pandemia que a gente decidiu começar o grupo de apoio online, né? Sim. O Sem Transtorno conta com um grupo de apoio e desde 2014 a gente fazia reuniões presenciais e durante a pandemia a gente passou a fazer as reuniões online. Assim. Foi uma bem grata surpresa. A gente ficou 2 anos direto fazendo as reuniões, né? E aquilo ali foi muito importante, assim. A gente conseguiu se acolher, se amparar durante aquele período que, obviamente, para todo mundo foi muito difícil. Mas para quem já tinha algum transtorno de ansiedade como a gente, né, foi ainda um pouco mais aterrorizante, né? E a gente recebia pessoas do Brasil todo, de fora, sabe? Foi muito interessante. E a gente mantém esse grupo até hoje online. E foi assim que a gente se conheceu, né, Andresa? Aliás, gratidão. Porque quando eu saí do trabalho, que eu fui buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, ali no início do tratamento estava muito difícil lidar com a depressão. Eu estava me sentindo muito sozinha. Porque você falar com um psicólogo, você falar com um psiquiatra, é óbvio que ajuda. Mas é um profissional que está ali para te orientar. E eu sentia que os meus amigos e a minha família não conseguiam me entender. Eles tentavam, né? Eles me apoiaram, não estou sendo ingrata, mas eles não conseguiam entender da questão de experiência. De alguém virar para você e falar assim, não, cara, eu também estou sentindo isso. E até de eu precisar de exemplos de que a minha vida ia continuar, de que eu ia conseguir sair daquilo. Porque o maior sentimento que eu tinha durante o período grave da depressão era de, meu Deus, quando isso vai acabar? Quando que isso vai passar? É quando você fica doente que você fica, meu Deus, eu só quero que aquilo passe. Foi assim que eu me sentia. E aí eu encontrei o Sem Transtorno, eu literalmente falei, gente, deve existir grupo de apoio no Rio de Janeiro, não é possível. E aí fui lá, Google, grupo de apoio. E apareceu o Sem Transtorno. Primeira resposta ali do Google. Aí eu, é isso aí, mandei o formulário, não tava nem com muita esperança, né? Que eu pensei assim, deve ter muita gente pedindo, então se bobear não vai dar pra mim entrar, mas vamos tentar, né? E aí foi uma surpresa muito feliz esse encontro, né? E o grupo me potencializou muito, deu muita força. E sou muito grata. Lembra, Rosana, a primeira vez da Andresa no grupo? Lembro. A Rosana percebeu que tinha umas mandalas, assim, atrás da parede da Andresa. E aí a Andresa contou pra gente que fazia, né, as mandalas. Uhum. De uma forma terapêutica também. E eu fiquei encantada com essa mandala, que tem as cores do Sem Transtorno, né? É isso aí. As cores rasta. E aí a Andresa, depois disso, começou também, né, Andresa, a se dedicar mais também a essas atividades. Não foi? Isso eu acho que ajudou também nesse processo, né? Sim, completamente, porque a depressão, eu acho que ela é um processo de tirar tudo que você ama da sua vida aos poucos, né? Você vai cedendo aquele sentimento, aquela pressão que te bota pra baixo, e quando você vê, você tá fazendo o mínimo pra viver, às vezes nem isso, e tudo que você ama você deixa pra trás. Eu tava assim, né? E o grupo de apoio, a terapia,
me ajudou a retomar. Olha só, que assim, eu tava ali com o negócio literalmente na minha cara. E não consegue enxergar, né? Eu não conseguia enxergar. E aí foi a Rosana, a Karen, as outras meninas do grupo falando, olha as mandalas, você que faz. E aí eu comecei a falar das mandalas e eu não sei agora se foi a Karen ou a Rosana que falou assim, você já percebeu o brilho que você ficou falando dessas mandalas? E aí eu falei, verdade, aquilo me lembrou dessa paixão. E aí retomar essa prática me fez muito bem. Porque é sobre isso, né? Sobre a gente se conectar, se reconhecer e ver que a vida existe além daquela dor, existe além do nosso problema. Que a depressão, para mim, pelo menos, geralmente, eu acredito que vem com uma ideia, né? Uma ideia negativa sobre o mundo, um sentimento negativo. Claro que não é só isso, né? Tem muitas coisas que geram depressão. E aí ela vai convencendo a gente que o mundo não vale a pena, a vida não vale a pena. Aquele momento, eu nunca vou esquecer desse momento do grupo, porque foi como se vocês me dessem algo que já foi... Andresa, olha aqui, ó. É seu, toma. Então, acho que essa é a importância, né? Do artesanato, mas também do apoio, do grupo. Nem sempre a gente consegue sozinho lembrar dessas coisas. E o grupo vem justamente ocupar esse espaço, né? De não se sentir sozinha, né? Porque a sensação é de que só sou eu, né? Ninguém mais. Ninguém passa por isso, eu tô sozinha nisso. E aí, quando vem o grupo de apoio que entra e que percebe que tem tantos outros, a identificação, né? Tem o acolhimento, o grupo, assim, acho que a base do grupo é o acolhimento, mas aí a pessoa, no momento que ela entra, é acolhida, ela se identifica, ela percebe que ela não está sozinha, isso tem um grande significado. É importantíssimo por causa disso. A esperança também, sim, né? Sim. A esperança. A gente falou sobre isso, né? Ser escutado e ser validado, né? Você ter o seu sofrimento validado. A gente precisa muito disso, né? Então, a gente está falando no campo do trabalho, esse acolhimento também é muito importante por parte dos colegas. Eu costumo fazer, doutora Adriana, rodas de conversa em algumas empresas, né? Já tive a oportunidade de palestrar em algumas empresas. A minha preocupação, e eu levava isso, né, geralmente para o pessoal da equipe que me convidava, CIPAT, né, o pessoal da segurança do trabalho, e eu falava como seria importante que não só os funcionários estivessem ali, mas os gestores também, né? Porque não adianta a gente explicar para os funcionários o que é ansiedade, o que eles devem fazer caso aconteça, se a pessoa ali, os chefes deles, não vão acolher, não vão saber como lidar com aquela situação. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo agora nas empresas é uma coisa que assim, eu sonhava com isso. Eu queria muito que existisse. Poxa, como eu queria que meu chefe entendesse o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Que ele não precise passar por isso para ele entender. Porque muitas vezes a pessoa só entende assim. Eu não desejo isso. Eu não quero que ninguém passe por isso para entender. Sim. Eu gostaria que ele tivesse uma conscientização. Então, assim, gente, se não vai por bem, vai por mal. Se a pessoa não quer se conscientizar, não quer ser empática, não quer ser solidária, então agora vai doer no bolso dela, então ela vai ter que seguir a cartilha, não é? Sim, e todo o programa, né? Todo o programa dentro de uma empresa só vai para frente mesmo se houver o comprometimento da alta liderança, né? Não adianta nada trabalhar todo mundo aqui embaixo se a alta liderança não se comprometer. E lá na especialização, né, que eu faço, saúde mental das empresas, na USP, tem alguns exemplos de empresas com esse comprometimento da alta liderança que faz com que, bom, primeira coisa de tudo que eu acho super importante, cuide da saúde física e mental de todos os trabalhadores, né? Mas isso também tem um retorno, né? Que para as famílias também, né? A família que tem uma pessoa comprometida mentalmente, eu acho que ali compromete todo mundo. Tem a questão da produtividade que vem por tabela, né? Que é uma pessoa mais feliz e mentalmente saudável, fisicamente saudável, produz mais, né? Uma questão da saúde mesmo. E tem a questão dessa liderança, igual eu falei, do envolvimento, de ser realmente um exemplo, né? Às vezes de postar coisas, de incentivar. E tem a questão financeira da empresa, que, assim, a gente tem exemplos de economias, porque cada dólar, gente, que é investido
em saúde mental tem um retorno de $5. Então, cada dólar investido, o retorno é de $5. E assim, a gente não está falando só de Brasil, né, de comprometimento de saúde mental no Brasil. A OMS, né, e a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, elas têm relatórios, estudos do quanto a saúde mental está comprometida no mundo inteiro. E aí, aonde a gente fica a maior parte do tempo, né? No nosso trabalho. Então, assim, é importantíssimo o comprometimento da gestão, da alta liderança, para que esse programa dê certo. Igual você falou, né? Não vai pelo amor, vai pela dor, né? Isso. Se por um acaso não implementarem as medidas, né, de saúde e segurança no trabalho, os riscos psicossociais de serem monitorados, infelizmente vai ser um prejuízo financeiro. É isso. O quanto todo esse processo é importante. Essa é a questão, porque a gente falava para os funcionários, né, esclarecia o que é uma questão de ansiedade, qual a diferença da ansiedade para uma ansiedade patológica, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e atividade física, alimentação, sono. Mas se o seu colega tiver algo parecido, como é que você pode ajudar? Tá bom, mas se acontece com ele, quem ajuda ele? O chefe vai entender? Né? É muito difícil, é muito complicado. E vocês têm algum caso assim marcante, algum caso que tenha chamado a atenção de vocês com relação a isso, de pessoas que tenham talvez enfrentado um problema na empresa por conta de transtorno mental? Além do meu, né, Rosana? Já citei, exemplos já citei. Verdade. Doutora Adriana, a senhora teria algum exemplo? Vários. Mas um que me chama muita atenção foi de uma professora. E é interessante que a Andressa falou, né, que parecia que é inerente ao comércio, né, a questão da pressão. Mas eu andei conversando com algumas professoras e ela falou, mas é inerente à profissão ter um comprometimento mental. Eu falei, gente, não é. Não deveria ser. Tirar essa convicção. Mas eu tenho uma cliente que ela ficava com crianças de 2 a 3 anos, com umas 15, 20 crianças de 2 a 3 anos, sozinha, sem nenhum suporte, nenhum. E aí, assim, as criancinhas, né, botavam a sala no chão, né? Ela fazia alguns vídeos das criancinhas derrubando cadeira, bagunçando, e ela teve um burnout. Um comprometimento, e é interessante que ela depois foi mandada embora. O interessante é que ela saiu, né, e é visível que era do trabalho, que ela saiu e melhorou. E ela entrou com uma ação na justiça, né, e ela recebeu uma indenização por conta disso, e na perícia ficou muito bem claro. A partir do momento que ela saiu daquele ambiente, né, que as criancinhas ali fazendo arruaça, e ela com aquele comprometimento, o medo, né, daquelas crianças se machucarem, ela melhorou. Então, assim, era relacionado ao trabalho. Porque assim, tem uma indenização que foi fixada, mas também se há um comprometimento do trabalho e a pessoa se compromete para o trabalho em si, para a vida toda, ela pode receber uma pensão mensal da empresa, né? Nesse caso, não foi configurado porque ela melhorou, ainda bem, ela melhorou. Então, assim, eu tenho esse caso que eu acho que é muito, muito, assim, importante de se retratar, porque foi realmente por causa do trabalho e ela saiu e melhorou. Eu tenho um caso de um paciente, ele era militar, eu digo era porque a instituição dispensou ele, abriram um processo, né, e exoneraram, acho que é a palavra, né, ele estava com um problema pessoal, consequentemente isso se apresentou no trabalho, eles não souberam dar o suporte, ele foi, né, afastado, quando retornou, fizeram uma junta e foi dispensado literalmente. Né, tá com processo e tudo, mas até agora nenhum. E assim, foi de um dia para o outro. Não recebeu, até hoje ele não recebeu o mês que ele trabalhou, o que é direito dele. E a instituição dispensou ele porque ele não estava sendo produtivo, viram que a produção dele tinha caído e tal, e aí mandaram ele embora.
entre aspas, embora. Existe algum sinal ou um comportamento específico que um colega ou um gestor possa observar numa pessoa que esteja precisando de um suporte psicológico? São vários os sinais. Veja a questão do comportamento, né? Você conhece o teu funcionário, você sabe como é que ele é, como é que ele se relaciona com outros, com os colegas, né? Quando percebe que ele está mais isolado, mais calado, mais quieto, isso já é um sinal, né? Para chamar, para conversar, para ver o que está acontecendo. Já começa daí. Pode ser uma questão só pontual ou um processo mesmo. E se deixar, isso vai crescendo e apresentando na produtividade, né? Consequências na produtividade, e assim vai. E, no caso, o suporte psicológico pode ajudar da forma como você disse, né? A partir do momento que a pessoa ela expressa o que ela está sentindo ali... Sendo acolhida, né? Sentindo ser acolhida. E também tem uma diferença. Você disse que muitas pessoas resistem, né, a fazer terapia. A gente vê isso no grupo também. Sim. Mais resistência com psiquiatra do que com psicólogo. A gente sabe disso, né? As pessoas ainda têm muito mais preconceito com um psiquiatra, em tomar uma medicação, né, quando necessário e tal, do que procurar um psicólogo, mas ainda existe. E a gente precisa lembrar que o psicólogo não é só bater um papo com alguém, vou pagar uma pessoa para me ouvir. Não, não é isso. Você está pagando uma pessoa que ela estudou, ela não está apenas te escutando, né? Existe um trabalho por trás daquilo, existe técnica. No teu caso, você é especialista em TCC, né? Sim. Em terapia cognitivo-comportamental. Sim, mas eu trabalho com a terapia sistêmica, com arte-terapia, buscando outras técnicas, né? Ferramentas para estar dando suporte, né? Não é simplesmente bater um papo, né, com um amigo, claro que tudo é uma coisa, é multidisciplinar, né, tudo é multifatorial. É claro que a Andresa falou que os amigos dela, pessoas que gostam dela, se preocupavam, mas muitas vezes não conseguiam ajudar. E eu fiquei pensando assim, feliz a sorte da Andresa, porque tem muita gente que não tem esse suporte, não tem pessoas nessa rede de apoio, não tem uma família, não tem amigos que se preocupem ou que tentem ajudar, né? Sim, sim. É porque é desafiador, né? Aquilo também é sofrido para a pessoa. Imagina, você tem alguém que você ama muito e você ouvir a pessoa falar que ela não quer mais viver. Como que você lida com isso também? Que é uma coisa que te afeta diretamente. Você ama aquela pessoa, você não quer perdê-la, né? Então, é completamente compreensível que a pessoa não vá conseguir, de fato, lidar da mesma forma. E muitas vezes, quando é identificado, né, aquela primeira pergunta, né, sua, Adriana, muitas vezes eu preciso da família perto, né? E aí eu peço autorização para o paciente, explico o motivo, qual é o objetivo disso. E eu tenho que chamar a família, orientar essa família, dar suporte para essa família, né, com relação ao que está acontecendo com o seu familiar ali que está no consultório comigo. Isso chegou a acontecer comigo, a minha psicóloga pediu autorização e explicou o motivo, que ela precisava de um acompanhamento. Ela pediu por um tempo para que eu não ficasse sozinha na maior parte do tempo e que tivesse alguém ali para monitorar as minhas mudanças de humor ali. E aí teve que fazer reunião, né, com familiares sobre... esqueci o nome. Orientação parental, que ela chama. E foi muito importante. É um lugar muito vulnerável, né, para a pessoa que está passando por aquilo, mas, ao mesmo tempo, é uma vulnerabilidade que me fortaleceu. Porque antes eu estava lidando com aquela crise toda sozinha. E a partir do momento que a psicóloga trouxe isso, eu consegui ter mais suporte. Tipo assim, você pode ficar tranquila, você não tem que se virar sozinha aqui. Nesse momento de fragilidade, você pode ter alguém olhando por você. Então, foi muito importante. Essa questão do psicólogo, né? As pessoas falam, né? Só retomando rapidinho. Eu vou pagar alguém para me ouvir, posso falar com a minha amiga. Né? Mas é só para conversar. E me lembrou uma fala de uma personagem que é uma psicóloga na série Sex Education, que o filho dela fala assim, mas isso é só um trabalho. Aí ela vira e fala assim, é só um trabalho, que a palavra errada pode gerar uma crise na vida daquela pessoa. Pode gerar um efeito que vai durar anos, né? Ela fala muito mais bonito que eu tô falando aqui, mas é só para trazer realmente essa importância, não é qualquer coisa, porque não sei se vocês já passaram por isso, mas no passado, quando eu tive alguma crise, assim, e eu fui pedir ajuda, eu já ouvi coisas ruins das pessoas, sabe? Mas isso aí é palhaçada, né? Meu Deus, é só você se acalmar.
se acalma, né? Como se a gente não quisesse se acalmar. Isso é coisa da sua cabeça. Eu sei que é coisa da minha cabeça. Agora, como é que eu resolvo? Então, assim, isso não ajuda. E até, às vezes, bloqueia essa pessoa de procurar ajuda de novo, de compartilhar aquilo de novo. Então, né, não é qualquer coisa. Bastante importante o trabalho que o psicólogo, o psiquiatra faz. É muita responsabilidade. É muita mesmo, né? Porque eu tô lembrando aqui, né? Recebi pacientes já de que foram a profissionais, a psicóloga, e voltaram e vieram até mim quando chegaram ao consultório, assim, que vai contando, vai relatando de como foi a abordagem do profissional anterior, de como foi recebido pelo profissional anterior. Assusta, né? E você tem que manter a neutralidade, porque é questão de ética, responsabilidade, né? Respeito profissional. Não vai falar mal, né? Mas, assim, são coisas que assustam. A gente sabe que existem maus profissionais em qualquer área, né? Mas uma coisa é você encontrar, não sei, um marceneiro que fez a porta do seu armário torta. E dá para fazer outra? Torta, né? Dá para fazer outra. E outra coisa é você encontrar um psicólogo que, né, não sei, pode agravar ainda mais a situação. Sim. E a questão do acolhimento que a Andresa falou, eu acho que a gente, quando se sente acolhido e tem esse sofrimento validado, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, você ter um psicólogo, você ter um psiquiatra e você ainda ter essa rede de apoio no trabalho, né, no seu ambiente de trabalho e fora dele, aí pronto, aí, gente, isso daí para mim é o mundo ideal. Seria o mundo ideal. E é para isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Eu queria, a gente está encaminhando aqui para o encerramento, queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, né, considerações finais aqui. Começar por você, Rosana, se você puder. Esse momento aqui é bem significativo porque a gente está plantando a sementinha, né? A terra já foi preparada, né? Vem sendo preparada já há algum tempo. Agora está sendo feita aí a distribuição das sementes para poder, né, colher frutos bons, saudáveis, né, as pessoas poderem parar e perceber e observar melhor e ver isso com a saúde mental com mais cuidado, né, cuidado e responsabilidade. Isso é o mais importante. Muito obrigada. Doutora Adriana? Olha, Karen, esse momento muito especial, igual a Rosana falou, você até havia perguntado a questão de como perceber, né, quando a pessoa está precisando de ajuda, né? Uma das coisas também que eu quero trazer é um atestado de dor de cabeça aqui, um atestado de dor, não sei, né, em outra parte do corpo, e aí a pessoa aí enrolando ali, e a empresa não perceber que talvez essa pessoa está passando por um sofrimento, né? Isso é muito importante, o acolhimento. Eu agradeço estar aqui com vocês, eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível. Igual eu falei, me sinto em casa por conta disso, de saber que tem pessoas que realmente importam, né, com as outras pessoas e estendem a mão. E igual a Andressa falou, ela se sentiu acolhida e soube que ali ela seria entendida e melhorou consideravelmente, né? Porque, igual eu falei, e é importantíssimo, gente, procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, é importantíssimo procurar, mas também ter essa rede de apoio. Então, eu quero parabenizar pelo projeto de vocês, por estar aqui, e igual essa sementinha plantada, que com certeza vários frutos virão. Muito obrigada, doutora Adriana. Andresa? Novamente, quero agradecer a colaboração, né, de estar participando aqui, de ser ouvida por vocês e aprender tanto nessa conversa. E minha mensagem é não ter vergonha. Tá tudo bem se você está sentindo algo que você considera terrível, se seus pensamentos estão te dizendo coisas horríveis. Você não é todos os seus pensamentos, né? E pedir ajuda ou até mesmo precisar se retirar e desistir de alguma coisa não vai te fazer fraco. Pelo contrário, às vezes deixar algo para trás mostra a força e a coragem que você tem. Então, não tenha medo. É isso aí. Bom, queria agradecer muito a vocês. Muito obrigada, doutora Adriana, por reconhecer o valor do nosso trabalho, né, do meu empenho aqui há tantos anos, tentando trazer essa conscientização. Então, eu agradeço demais.
Queria agradecer a vocês, a Rosana, que minha parceirona aí do projeto, né? Tá do meu lado, minha amiga. E é uma pessoa muito especial na minha vida. Andresa, você também, foi um presente te conhecer e te conhecer pessoalmente, que a gente só se conhecia por enquanto, né? Online. Como muitos ali no grupo de apoio eu só conheço online, eu fico tão feliz de encontrar vocês pessoalmente. E nós encontramos uma pessoa do aqui grupo, no prédio. A gente encontrou, a gente ficou de se encontrar depois quando saí daqui. Para tomar um café. Foi uma surpresa, E agradecer a todas as pessoas que participam das reuniões do grupo de apoio, ou que já participaram um dia, ou que de alguma forma, direto ou indiretamente, ajudam, né, a manter o trabalho, que confiam, principalmente em mim, né, porque, poxa, eu sou aqui uma formiguinha tentando fazer alguma diferença, né, e também, assim, curta, comente e compartilhe, por favor, siga a gente nas redes sociais também, Sem Transtorno, tem o nosso site, as informações, inclusive, sobre o grupo de apoio, lá no site do Sem Transtorno vocês encontram, semtranstorno.com.br, tá bom? Lá vocês vão saber como é que funciona o grupo, como é que são feitas as inscrições, tá bom? A gente tem se reunido aos sábados, de forma online, tá bem? Muito obrigada, que seja o primeiro de muitos episódios, que a gente possa daqui para frente continuar aqui trazendo pessoas como a doutora Adriana, para a gente falar, conversar, aprender mais sobre essa questão da saúde mental, né? E é isso, então. Até a próxima.